gente, a paz, a graça do Senhor, a misericórdia estejam sobre a vida de vocês. Estou de volta, Miss Leide, no canal Desvendando a Verdade da Palavra de Deus, com cabelo diferente, né? Para quem já me conhece, sabe que eu amo mudar o cabelo. E muito feliz porque eu estou de volta. Vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante. Peço que vocês fiquem até o final. Se o vídeo ficar muito grande, eu reparto ele em 2 vezes. Mas eu quero fazer alguns agradecimentos no final, porque estou voltando, porque Jesus fez um milagre na minha vida. Quem me acompanha aqui pelo meu canal sabe que eu estava passando por um momento de dificuldade financeira, ainda estou. Mas o Senhor, Ele tem mandado a provisão. Literalmente, eu estou vivendo no deserto e estou experimentando o que é ter o maná de todo dia, esperar pelo milagre de cada dia e estou colhendo em Deus. Bom, gente, mas o assunto que me traz aqui hoje é algo que está repercutindo nas redes sociais, que todo mundo está falando. Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, tá? E dá um like. Se você gostou, bota um comentário de alguma coisa que você gostaria que eu falasse aqui no meu canal. Mas vamos ao assunto. Repercute aí no mundo gospel o assunto Pastor Lucas. Assim, gente, quero deixar bem claro que o que eu vou falar aqui é para cristãos na visão bíblica. Eu sei que eu tenho aqui, juntamente comigo, muitas pessoas que não são cristãs, mas que de alguma forma se identificam com o que eu falo e com as coisas que eu já vivenciei do mundo espiritual. Porque aqui é para falar de coisas espirituais e bíblicas, tá? Porque eu sou uma cristã e eu vivo a Bíblia. Não carrego denominação nem placa de igreja, faço parte de uma, porque a Bíblia me ensina que eu tenho que estar, sim, juntamente com a igreja, com o corpo de Cristo, né, unidos. Tem até um hino que fala, né, somos um corpo unidos assim, bem ajustado, totalmente ligado, unidos vivendo em amor. Nem sempre é assim, né, mas enfim, na teoria deveria ser. Mas o pastor Lucas é um pastor que canta, né? Ele é muito conhecido nas redes sociais. E eu precisava me pronunciar, eu precisava dizer o que está aqui na minha alma referente a tudo isso, como cristã, como alguém que professa a Bíblia. Então, gente, o que eu falar aqui, se de alguma forma te ofender, você me perdoa, porque eu não vou mudar o evangelho para agradar ninguém, entendeu? Eu não vou mudar a Bíblia para agradar ninguém. E Deus também não, Ele não vai mudar a palavra dele, Ele não vai mudar quem Ele é para agradar ninguém. Somos nós que temos que nos ajustarmos à Bíblia. E a palavra de Deus diz que quando a gente se torna nova criatura, tudo é diferente, tudo se fez novo. Então eu consigo entender que a minha vida não é mais como antes, a minha vida é diferente. Então eu não vou viver as coisas que eu viveria se eu estivesse no mundo. E eu não vou fazer as mesmas coisas que as pessoas que estão fora da presença do Senhor, não vou dizer nem fora da igreja, vou dizer fora da presença do Senhor, estão fazendo. Eu vou estar me igualando, não vai haver diferença entre os de fora e os de dentro. E o que eu quero dizer sobre o pastor Lucas, ele anunciou que está namorando, né? Uma menina, uma blogueira aí famosa, e se separou da esposa e filhos. E eu vi um vídeo dele tentando se explicar, entendeu? Depois eu vou botar aqui pra vocês nos cards aqui do vídeo, na bio aqui embaixo, o link desse vídeo que eu assisti dele se justificando, só que para mim não tem justificativa nenhuma. E as coisas que ele falou, como alguém que conhece a Bíblia, foram incoerentes e ele é um hipócrita, simples assim. Aí você pode estar me perguntando, mas Miss Leide, o que está acontecendo? Gente, o Lucas, que para mim não é pastor coisa nenhuma, ele está se separando da esposa e a gente sabe que nós vivemos o Evangelho de Cristo e no Evangelho de Cristo a gente casa para sempre, a não ser que haja um falecimento ou de um ou de outro, mas é importante que se fique junto até o fim daquela união, ou até que a morte os separe. O Senhor sempre disse, Jesus sempre falou que
desde o princípio não era assim, que Moisés permitiu a separação por causa do coração duro dos homens. Não foi algo que partiu de Deus, foi algo que partiu de Moisés. Então, Deus, ele suporta por causa do pecado dos homens e do coração duro. Mas há casos e casos. E a Bíblia dá respaldo para separação em caso de adultério. Mas se a pessoa puder perdoar e continuar, que eles possam crescer juntos. Em casos também, a Bíblia não fala, mas a gente usa o cérebro que Deus nos deu e entende quando há um abuso, quando é um casamento extremamente abusivo, como eu já postei aqui no canal, já falei sobre isso. E também em questão de a mulher que apanha, enfim, todo tipo de abuso, tanto físico quanto mental, porque tem homens que prendem as mulheres num jugo muito pesado, mas tem homens que são sem vergonha. Gente, eu aprendi que toda a história tem dois lados. Ele foi lá, ele expôs o lado dele, ele se explicou, apesar de que os fins nunca vão justificar os meios. E o que me entristeceu é que ele usou o pecado dos outros como respaldo para o seu. Então quer dizer que se os outros faz, isso me dá legalidade para fazer. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu entendo que viver o evangelho é viver na contramão do mundo, independente se o mundo entrar dentro da igreja. Então, eu estou vivendo o evangelho. Eu não estou vivendo pelo exemplo dos outros. Eu estou vivendo pelo exemplo de Cristo. Então, a pergunta é, o que Cristo faria? Ele coloca várias situações, ele faz uma mistureba, ele joga tudo no liquidificador e, ele tenta confundir as pessoas com as palavras que ele fala, diz que a gente é livre, que nós temos liberdade, mas que nós estamos vivendo como se nós fôssemos presos. Tá, liberdade me dá respaldo para libertinagem? Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Falta de respeito, incoerência, porque prega uma coisa que não vive, mas a culpa é nossa. Sabe por quê? O evangelho, o gospel está passando por isso? A culpa é nossa, porque a gente convida esses tipos de gente para cantar no nosso altar, a gente paga para esse tipo de gente vir na nossa igreja, tá entendendo? A gente compra o material desse povo, a gente não investiga a vida deles. A gente não procura saber se eles vivem o que eles pregam. Porque quando você vai ouvir a esposa dele falando, ela deixa bem claro que essa não é a primeira vez que ele trai ela, que ele já fez isso lá no passado. Então, ele já tem um histórico. Então, gente, a gente precisa... Ai, olha... Eu tô assim, extremamente chateada. Aí você pode falar, mas você não entende. De repente você não consegue compreender porque ele se separou, com a situação que ele tá vivendo. Vou te contar o meu exemplo. Eu posso falar porque eu tenho uma autonomia para falar. Depois do luto do meu filho, dele ter partido, eu e meu esposo já quase nos separamos por várias vezes. É muito difícil. Casamento não é fácil. E toda vez que esse pensamento vem à minha mente, porque ele vem, nós somos seres humanos. Eu estou aqui dizendo que nós somos perfeitos, não é isso. Só que a gente vai entender, agora é que o evangelho vai fazer sentido. Pensa comigo. Aonde Jesus entra nisso tudo? Aquilo que eu e você não podemos fazer, aonde há a nossa falha humana, aonde há a nossa dificuldade, a nossa debilidade, a cruz entra. Eu sou nada e ele é o tudo do nada. Então aquilo que eu não consigo, é ele que vai me respaldar, é ele que vai me ajudar, é ele que vai fazer. Se eu não me engano, no livro de Hebreus, se eu estiver errado, depois eu corrijo aqui, em algum lugar aqui eu vou colocar para vocês... Vou colocar aqui para vocês o versículo que diz que, eu acho que é Hebreus, que Deus faz em nós o querer e o efetuar. O querer e o efetuar são dele. Então, até a vontade é ele que dá. É como o perdão. Quando você diz, Senhor, eu quero perdoar, mas eu não sinto. Aí Deus fala, perdoa. Abre a tua boca e fala, porque a palavra tem poder. Perdoa, fala, porque eu vou fazer acontecer dentro. Então, muitas vezes, coisas acontecem no nosso casamento que Deus vai permitir para nos testar, para ver se nós estamos na palavra.
E todas essas vezes, irmãos, eu recorri ao Senhor. Eu vivenciei muitas situações de muito sofrimento no meu casamento. Eu já sofri muito com meu esposo, porque ele vem de vícios, de bebida, enfim. Ele passou por um processo de libertação na presença do Senhor, se converteu ao Senhor, mas é complicado. E se Jesus não estiver presente, se ele não for o seu tudo em meio ao nada, você não vai conseguir vivenciar. E é aí que a gente vai ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Quem vive de aparência e quem verdadeiramente é. A palavra vai dizer que o amor vai se esfriar. Só que não é o amor do mundo. Porque o mundo não tem o amor, porque o mundo não conhece o amor, e o mundo não aceita o amor, porque eles não conhecem o Espírito que habita em nós. E se Deus é o amor, e se o amor se esfriará, então o amor que está sendo falado é o amor de dentro das igrejas, o amor no meio do povo, chamado povo de Deus. E é o que nós estamos vendo hoje. E é o que Paulo disse que antecederia a vinda de Cristo. Tá todo mundo tirando a capa, todo mundo mostrando quem é. E eu fico muito triste, porque essas pessoas se preocupam em ganhar dinheiro, se preocupam em ter um nome, em ser conhecido, mas se esquecem da sua casa, se esquecem da sua família. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa na igreja, pela minha família eu abro. E o Senhor sabe disso, porque em primeiro lugar está a nossa casa. Tem um versículo que diz de que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. Aqui a gente pode encaixar uma infinidade de coisas. A gente pode estar se referindo à questão de pessoas que buscam bens materiais, que buscam crescer, estudar e se esquecem das coisas espirituais. Mas eu quero me encaixar no sentido de você querer fazer tanto, demais, para todo mundo, para aparecer, para ter nome, porque ali na realidade não é você, ali você é um personagem. As pessoas admiram um personagem e quem você é de verdade é na tua casa. E as pessoas se preocupam com isso, com o que os outros acham, com o que os outros vão pensar, vivem por agradar os outros e deixam de ser quem são. E o que acontece? Uma hora, quem você é de verdade vai gritar e vai querer sair para fora. E quando ele sair, todo mundo realmente vai conhecer quem você é e vai se assustar. Porque, na realidade, você estava vivendo um personagem. E aí você ganha o mundo inteiro e se esquece da sua família. Eu não vou falar dos outros, eu vou falar de mim. Quantas vezes eu fiz isso? Eu lembro que eu cantava às vezes a semana inteira. Eu já viajei vários lugares do Rio, para fora do Rio, louvando com o meu dom, cantando, pregando. Tinha final de semana de eu não parar em casa, de eu dormir fora, de ser... Começar na quinta, sexta, sábado, ser de manhã, de tarde, de noite, de manhã, consagração, de tarde, ciclo de oração, de noite, culto, e eu vivia assim, fazendo a obra, e a minha casa, até que Deus me deu um sacudão. Até que Deus me parou, eu louvo o nome dele por isso. É muito bom quando Deus permite essas coisas acontecerem na nossa vida, às vezes a gente ser envergonhado, porque dá tempo de se arrepender. Porque se Deus não fizer isso e a gente morrer desse jeito, a gente não vai para a glória, a gente vai para o inferno. Então, quando Deus permite essas vergonhas, e a gente se arrepende, a gente pode refazer, a gente pode recomeçar e dar um novo rumo para a nossa história. E é o que eu tenho feito, eu tenho dado um novo rumo para minha casa, para minha família. Não saio sem fazer comida, eu não saio sem cuidar da minha casa, sem lavar roupa, sem limpar. Eu acordo muito cedo para fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu vou para a igreja, eu vou tranquila sabendo que eu deixei as coisas feitas. E isso está faltando muita sabedoria das pessoas. Elas simplesmente vão e se esquecem da sua casa. Mas que isso sirva de alerta para mim e para você. Que possamos olhar para nossa casa, olhar para nossa família, olhar para nós. Cuide da sua casa, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, para você não chorar amanhã. Filhos são herança. Essa culpa eu nunca vou levar. Eu criei meus filhos na casa do Senhor. Eu abdiquei de trabalhar fora, trabalhei de outras formas, trabalhei em casa, para poder criar os meus filhos e criá-los na palavra.
na casa de Deus. Se hoje algum deles se desviou, foi porque eles quiseram, mas a minha parte eu cumpri, a minha parte eu fiz, e essa culpa e esse peso eu não vou levar sobre mim. Então, que você possa também ter essa paz de entender que você fez o seu melhor. Voltando ao caso do pastor Lucas, eu estou muito entristecida, porque ele fala que se preocupa com as crianças. Eu vou botar o vídeo aqui para vocês verem. É um absurdo. Ele diz que se preocupa com um monte de coisa, mas não se preocupou com a casa dele, né? Não se preocupou com a esposa, não se preocupou com os filhos que vão crescer sem ele agora, né? E os filhos que se lasquem. Eu passei por isso. A minha mãe e meu pai se separaram. E eu nunca mais fui igual. Eu sofri muito. Até hoje. Eu carrego marcas que hoje me servem de exemplo para não fazer e não ser assim. Mas eu sofri muito, isso me causou muitas marcas. Não ter o meu pai comigo me doeu por demais, porque ele deixou a minha mãe para viver com outra mulher. E ele amou os filhos dela como ele não amou a mim e a meu irmão, e não cuidou de nós. O carinho e o amor que nós queríamos, ele dava para outros. E naquele grande dia de Deus há de cobrar. Não que eu queira, mas isso me referindo ao pastor Lucas. Naquele grande dia, tudo isso vai ser cobrado de nós. Como criamos nossos filhos, nossa herança vamos ter que apresentar diante de Deus. O que nós fizemos com a nossa casa, se nós pregamos com a nossa vida, ou se a gente era só fachada diante da igreja. Eu gosto de falar dos meus pecados porque eles me lembram quem eu sou e eles apontam para a cruz. E aí eu consigo entender que eu estou na igreja, não é porque eu sou santarrona. Eu estou na igreja porque eu estou me santificando através daquele que é santo e puro e que deu a vida por mim. É por causa dele. Ele é o motivo, ele é a razão. Não sou perfeita, eu erro também. Mas esse erro vindo dele é um erro, vamos botar assim, idiota, é um erro burro, né? Porque, convenhamos, gente, ele conhece a palavra. Ele pecou consciente. E não adianta vir com desculpinha ou querer... Tem um versículo na Bíblia que diz, né? Que haverá um tempo em que pessoas vão procurar doutores e pregadores que preguem pregações que agradem aos seus ouvidos, que se encaixem no pecado deles, né? Já estão querendo modificar a Bíblia, estão querendo fazer uma nova versão da Bíblia e tirar dela aquilo que nos incomoda. Isso é o que nos espera no futuro. É isso aí, gente. Jesus está voltando e você está preparado? Se ele vier agora, você está preparado? Você está com tudo em dia? Você está certinho com o Senhor? Você tem mantido a tua santidade dentro da palavra? Andar dentro da palavra não é fácil. É ir na contramão. Viver o evangelho é renúncia. E isso, esses gospel não estão vivendo. Eu não vejo eles renunciarem. Não vejo renunciar a pecado. Não vejo renunciar. Esse tipo de exemplo que eles estão dando, verdadeiramente, é o exemplo que não deve ser seguido. Parem de enaltecer o gospel. Parem de adorar esses cantores e esses pregadores famosos. Na sua igreja tem gente capacitada para cantar. Na sua igreja tem gente capacitada para pregar. Use os instrumentos que Deus tem colocado perto de você. Nas igrejas onde você vai, próximo da sua casa, tem pessoas capacitadas que Deus tem levantado nesse tempo que não tem nome, né? São pequenos, mas são os vasos que estão sendo usados por Deus. Use esses vasos. Não faça isso. Não idolatre esses pecadores como eu, como você, e que infelizmente estão envergonhando o Evangelho. E era isso que eu tinha para dizer, porque eu tenho vivido a renúncia. Então eu acho um absurdo eu estar renunciando, sofrendo, passando por aflições, por coisas muito difíceis, dizendo não para minha carne e ver alguém pegar e nas redes sociais fazer o que quer e achar que isso tá tudo bem, tá tudo ok. Que legal, isso é evangelho. Não, isso não é evangelho. Isso é hipocrisia. Hipócritas, entendeu? Isso é hipocrisia. Porque eu tenho pagado meu preço. Estou aqui há 16 anos casado, com lutas, com bênçãos, com dificuldades. Quando eu não consigo, quando eu quero desistir, eu clamo por Jesus. E ele entra aqui e ele muda. Meu versículo sempre é aquele de Isaías que diz que o Senhor, ele vai tirar o coração de pedra
e colocar um coração de carne. E é isso que eu peço ao Senhor todo dia. Senhor, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Coloca amor, porque eu preciso de amor para amar todos que estão à minha volta, até aqueles que me aborrecem. Então, Senhor, me dá amor. Então eu consigo ver que na vida dessas pessoas, gospel, famosas, que estão vivenciando situações que não vão de encontro à palavra de Deus, que não vão de encontro à palavra de renúncia, eu consigo entender que em algum momento elas se perderam do amor de Deus. Mas ainda dá tempo para o pastor Lucas se arrepender, ainda dá tempo para tantos outros gospels se arrepender, porque enquanto a vida é esperança, eu oro para que eles mudem. Eu oro para que o amor que se esfriou neles volte a arder, para que em algum momento eles reencontrem novamente o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo o tempo da Laodiceia. Igreja de Laodiceia, ao qual o Senhor falou que eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo. E essa porta é a igreja. É a igreja. O Senhor está do lado de fora. E dentro da igreja está todo mundo dando glória e aleluia, mas ele não está presente no recinto. É tempo de despertar. Estamos em guerra. Que você fique com essa palavra. Quero agradecer as pessoas que me abençoaram. Esse celular que eu estou usando para gravar esse vídeo, para voltar às minhas redes sociais, foram acho que mais de 3 meses sem gravar nada, porque eu estava sem aparelho, e Deus usou a minha igreja, usou meus irmãos em Cristo, que eles se uniram, arrecadaram um valor, compraram esse celular, me presentearam, e eu vou colocar aqui para vocês no final desse vídeo o dia que eles me presentearam, porque foi extremamente emocionante. Eu chorei muito, e é assim que Deus faz. Ele muda a minha história, Ele muda a tua história. E quando você anda certinho com Ele, tem maná. Quando você anda certinho com Ele, tem nuvem para tapar do sol quente. Quando você anda certinho com Ele, tem aquela coluna de fogo para aquecer no frio. Que Deus possa te abençoar. E continue firme, renunciando, porque o que está por vir não pode se comparar com as coisas que estão nessa terra. O que há de vir, virá e não tardará. Permaneça em santidade, permaneça em renúncia, aguardando nele, porque em breve a trombeta vai soar, e se não soar, ele chamar o nosso nome, nós vamos nos encontrar com ele, e nós vamos estar em paz, não haverá mais dor, nem sofrimento, e nós vamos em paz com a consciência de que fizemos o que agradou ao Senhor, e não aos homens. O nosso negócio, é com o céu. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tá filmando. É porque o Senhor mandou filmar o aquilo para te entregar, da parte do Senhor. Tá? Ai, você é muito forte. Tá pronta? Não? Ai, Jesus. Então, ele mandou te dizer que eu tenho ouvido a tua oração. Que nada do que você fala, das tuas lágrimas, não vão. Entendeu? E ele mandou deixa de ter oração que a gente pode não ser feito. Quando Deus dá uma morte, o povo de Deus se reúne e obedece. Tem uma aula da parte do Senhor que te entregar. Um xing-ling novo.
Glória a Deus. Coração, coração, coração. Presente também.